Atos 27, seja bem-vindo a mais um capítulo da Bíblia sendo lida com o Bispo Fabrício aqui no canal. Hoje nós vamos ver a viagem de Paulo para a Itália. Hoje nós vamos ver Paulo pegando tempestade, hoje nós vamos ver o naufrágio de Paulo e vamos encerrar ele chegando na ilha de Malta, a ilha a qual Paulo vai ficar junto com os bárbaros ali e vai acontecer um grande livramento que nós vamos ver. Então, fica comigo aqui até o final. Hoje, Atos 27, vai ser uma bênção. Paulo é enviado para a Itália, né? Porque ele escolheu ir para César. Estamos lendo um capítulo por dia aqui da Bíblia. Vem fazer parte desta corrente de fé, de bênção aqui comigo, conhecendo a Bíblia toda. Os 66 livros, um capítulo por dia. É 10 minutinhos, 12, bem pouquinho do seu dia. O que é 10, 12 minutinhos? Um capítulo grande aí, 15 minutos estourando. O que é isso no seu dia para você conhecer a palavra, conhecer a Jesus, não é verdade? Então vem comigo, vai ser uma bênção. Já coloca aqui bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está lendo. E vem comigo. Diz assim, ó. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. O Júlio ali, né, o comandante ali, o centurião que estava aguardando Paulo, tratando bem ele, falou, pode ir lá ver seus amigos e vai ver ali o que você precisa para você seguir viagem, né? Paulo sempre recebendo o favor, e esse favor vinha de homens através da permissão de Deus, né? Aí o versículo 4 fala, partindo dali navegamos sob proteção de Chipre, por serem contrários ventos. O que é isso? É a proteção ali da questão dos ventos, o costeamento do mar. Isso aqui fala de proteção de navegação, tá? Do barco, questão de ventos e tudo mais. Aí fala no versículo 5, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra e na Sília, na Lícia, né? Melhor dizendo. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Eles iam trocando de navio em navio, né? Tipo, você vai fazendo aí troca de viagem quando vai de avião, que faz ali as paradas, né? Quando você faz ali também a escala de ônibus, você desce numa cidade, sobe para seguir viagem, eles foram trocando de barcos, porque não tinha um barco que ia direto, eles iam trocando, né? Aí, o versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Então, muitos momentos da viagem, eles não puderam seguir por causa do vento contrário, aí tinha que aguardar. É a mesma coisa de você for viajar, pegou uma tempestade e tudo mais, eles iam esperando o tempo adequado, tá bom? Aí versículo 9, ó, os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, né? Paulo estava conversando com eles, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. O Paulo falou assim, ó, eu tô vendo que essa viagem ela tá muito turbulenta, perigosa, e pode acontecer do navio todo perder a carga e até a nossa própria vida. Só que o anjo de Deus vai visitar o Paulo, Deus vai visitar ele através do seu anjo, e ele vai falar que ninguém vai morrer. Nós vamos ver isso aqui, ó. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia.
Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste, né? E para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Esse Euroquilão aqui, esse tornado, esse tufão aqui que formou, foi um tufão que veio providencial para destruir, né? Podemos ver que é o próprio Satanás se levantando, né? E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Então, eles tentou puxar o navio para não se perder, mas aí eles ficaram ali à deriva, né? Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levantando usaram todos os meios para cingir o navio. Temendo que dessem de Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Acoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviavam o navio. Começaram a jogar as coisas com medo do navio afundar, né? E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então já fazia dia que eles não viam o sol, não viam as estrelas, porque era só tempestade. Só tempestade. Chegou o inverno, chegou ali a grande tempestade. Eles começaram já não ver mais opção de salvação, já até desistiram, né? Agora que chega o momento profético de Paulo, proferindo que eles não vão morrer, ó. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano de perda. Paulo está falando, se vocês, lá no versículo 11, o centurião não quis me ouvir, era para a gente ter ficado lá em Creta, mas já que vocês vieram, aí é o que ele vai dizer, ó. Mas, no 22, já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo, pois, que me tem dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Olha que interessante, Paulo falou assim, ó, era para vocês terem me obedecido, mas como vocês não obedeceram e seguiram viagem, agora Deus mandou um anjo me visitar e falou para mim: Paulo, você vai se apresentar até César, então a tua viagem vai ser concluída, e por causa disso, pela graça, pela bondade de Deus, todos que estão com você não vão morrer, Paulo, não vão morrer. E isso é muito forte. Aí Paulo falou: eu creio nisso. Aí o versículo 27 fala assim, o naufrágio, né? Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentimos os marinheiros que se aproximava alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Começou a chegar perto da terra, né? Começou a chegar perto da terra, e ele começa a dizer assim, ó, e receoso de que fôssemos atirados contra um lugar rochoso, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eles foram vendo que foi jogando ali, medindo o fundo, cada hora estava mais raso. E eles ficou com medo do barco ser lançado nas rochas.
Aí eles jogaram a âncora, né? E oravam para chegar logo o dia. E a tempestade batendo o barco para lá e para cá. Procurando os marinheiros fugir, no versículo 30, do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de qual estavam para largar âncora à proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos. Paulo falou: ninguém sai, fica todo mundo. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer. Nada tendes provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça. Olha que interessante. Paulo falou: ó, agora nós vamos sair daqui. Nós vamos sair nadando. Mas vocês estão sem comer já há 14 dias. Vocês estão fracos. Comem, porque disso vai depender a sua sobrevivência. Pode comer, que vai dar tudo certo. Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai se perder, né? Versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graça a Deus na presença de todos, e depois disso o partiu e começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando âncora, deixaram ir ao mar. Largando também as amarras do leme, alcançando a vela de proa para o vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontraram, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria com violência do mar. O parecer dos soldados era que matasse os presos, para que nenhum deles nadasse e fugisse. A hora que começou o negócio ali ficar todo estranho, os guardas queriam matar todos os presos. Queriam matar os presos para que eles não fugissem, né? Nadassem e fugissem. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, no versículo 43, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroço do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Olha que interessante. Os seguranças ali, os guardas, queriam matar todos os prisioneiros. Mas aquele centurião gostava de Paulo e não queria que Paulo fosse preso, morto, né? Aí, como que ia matar uns e outros não? Então ele, para salvar Paulo, falou: não vai acontecer assim. Vamos deixar o povo se salvar e vai dar tudo certo. E eles que sabiam nadar pularam na água e foram para a praia. E os que não sabiam nadar mandou segurar nas madeiras ali, em alguma coisa, tipo a dona lá do Titanic lá, que ficou em cima daquela porta, né? Então ele pediu para cada um dar um jeito de chegar até a praia. E nós vamos ver quando eles chegaram na praia. Essa praia é uma ilha que chama Malta. E nós vamos ver uma história muito linda aqui. E vai ser o último capítulo de Atos. Aí nós entramos nas cartas de Paulo. Lembrando sempre que as cartas de Paulo, todas elas aconteceram aqui, dentro de cada um desses capítulos aqui, tá bom? Todos esses capítulos aqui, dentro deles aconteceram as cartas de Paulo, que nós vamos estar lendo uma a uma aqui, juntos nessa leitura abençoada, tá? Coloca aqui, ó, uma profecia muito linda. Até amanhã, bispo, porque amanhã eu quero você aqui para a gente concluir o último capítulo do livro de Atos, encerrando, né, mais um livro que você leu completo aqui comigo, ó. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te aguarda que amanhã não falte no último capítulo do livro de Atos, tá bom?